Eu neste momento compareço e cumprimento a todos os meus queridos e amados irmãos e amigos e internautas. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde as vossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pois bem, meus diletos e prestimosos irmãos, eu quero trazer uma mensagem vinda do coração de Deus para os nossos corações. Eu quero fazer a leitura de 2 versículos da palavra de Deus que encontra-se no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e os versículos 23 e 24, que diz-nos assim a bendita, gloriosa e inerrante palavra de Deus. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todos os enfermos e doentes entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus caríssimos, há quase 2000 anos dista desta data de hoje que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve aqui neste planeta Terra, ali na Palestina. Ele foi batizado por um mensageiro de Deus, o precursor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um homem chamado João Batista, que pregava com veemência, tinha uma mensagem incisiva, e uma certa feita ele encontrava-se batizando nas margens, isto é, no Rio Jordão, e o povo ia até as margens do rio ali para descerem as águas batismais. E num certo dia, João Batista estava efetuando um batismo, e quando ele menos espera, apresentou-se Jesus. Surgiu ali Jesus e pediu para ser batizado. De primeira mão, João refutou, não queria batizá-lo, dizendo: mas eu é que careço ser batizado por ti, tu vens a mim. E aí Jesus diz para João: deixa por agora, importa que se cumpra a vontade de Deus. Aí João então permitiu e batizou ao Senhor Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. E quando Jesus foi emergido nas águas, quando ele emerge, ouviu-se uma voz dos céus que disse: este é o meu filho amado. E repousou sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. Aleluia! E a partir daquele momento, Jesus foi impulsionado para ir até o deserto, e lá ele ficou por um espaço de 40 dias e 40 noites. E na finaleira destes 40 dias, ele foi tentado pelo vil tentador, pelo adversário de Deus, isto é, por Satanás,
Mas Jesus logrou o êxito em todos os questionamentos que o adversário fez, as propostas que o adversário propôs ali para Jesus. Jesus refutou com a palavra de Deus. E Jesus foi vencedor, os anjos vieram e ajudaram a Jesus. E daquele momento em diante, Jesus começou o seu ministério terreno, o ministério da pregação do Evangelho do Reino. Jesus, ele convidou André e Pedro para serem seus discípulos. Logo em seguida, Tiago e João foram os primeiros 4 discípulos que Jesus convidou para lhe seguir. E ele convidou 12 homens, treinou estes homens para serem apóstolos, treinou estes 12 alunos, estes 12 discípulos foram treinados pelo Senhor Jesus Cristo para serem os sucessores da pregação do Evangelho do Reino. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E Jesus, ele passou por um lugar chamado Zebulon, e quando ele entrou naquele lugar, ali naquela aldeia, diz-nos o texto sagrado que a luz raiou ali nas trevas. Aonde havia treva, ali raiou a luz. Jesus, ele é a luz do mundo. Aonde ele entra, aonde ele penetra, aonde ele chega, as trevas são dissipadas e a luz passa a brilhar com seus raios refulgentes. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E estes 2 versículos em que eu fiz leitura, meus queridos, fala-nos que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando ali o Evangelho do Reino, anunciando a mensagem salvífica do Evangelho, pregando boas novas para as pessoas. E a fama de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi espraiada pela circunvizinhança. A todas as cercanias ouviram, foi espraiada a fama de Jesus. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Ele pregava o Evangelho, curava os enfermos, sarava aquelas pessoas que tinham problema de demência, os lunáticos. Ele restaurava a saúde destas pessoas, aqueles que eram possessos por espíritos malignos, isto é, os endemoniados. Jesus expulsava aqueles espíritos e as pessoas ficavam sãs, ficavam livres. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia! Ele curava todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Por onde Jesus andava, ele curava as enfermidades, e aquelas pessoas que traziam os enfermos, Jesus também os curava. Louvado seja o santo, precioso e adorado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, este Evangelho, ele foi pregado pelo Senhor Jesus, este Evangelho do Reino. Jesus
anunciou o evangelho do reino. O evangelho do reino, meus queridos, ele está presente espiritualmente. Espiritualmente, este evangelho do reino está presente, mas vai chegar o dia que o próprio Senhor Jesus Cristo vai administrar este planeta por um espaço de 1000 anos, que é chamado de milênio. Depois que Jesus, na terceira volta de Jesus, ou melhor dizendo, Jesus veio a primeira vez para morrer, para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, foi entregue para ser morto, ele entregou-se para ser morto, no meu e no teu lugar, foi morto, ressuscitou, ao terceiro dia foi assunto aos céus, mas ele prometeu que ia voltar. E ele vai voltar para levar o seu povo, isto é, a segunda volta dele, ele vem para levar a sua igreja, levar aqueles que o aceitaram, tomaram a cruz e passaram ali a seguir. Estes Jesus vai levar. E depois ele vai voltar com estes. É a terceira volta de Jesus. Aí ele volta com aqueles que ele levou para os céus, com aqueles que ele arrebatou. Ele volta com os mesmos para dar fim num período chamado de grande tribulação. Aí o Senhor vai prender Satanás, amarrar Satanás, vai dar cabo na grande tribulação, vai julgar as nações e dar início no reino milenar. Aleluia! Jesus vai ser o rei deste reino milenar. E vai ser um reino de 1000 anos, literalmente 1000 anos. Jesus vai reinar. Todas as diretrizes vão emanar da capital a Jerusalém. Jesus vai estar centralizado, aleluia, em Jerusalém, e de lá todas as diretrizes administrativas vão ser espraiadas pelo mundo inteiro. E neste reinado de 1000 anos vai ser um reinado de 1000 anos de paz, de prosperidade, de alegria, aonde hoje falam da tal de reforma agrária, mas isto jamais vai acontecer. A reforma agrária na íntegra vai ocorrer durante o reino milenar. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Vai ocorrer harmonia entre os homens, harmonia no reino animal, em todos os segmentos deste mundo vai ocorrer harmonia, paz, porque Jesus, o príncipe da paz, ele vai estar literalmente reinando. Louvado seja o santíssimo, preciosíssimo e adorado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido amigo, quiçá você ainda não fez uma decisão ainda por Cristo, não o aceitou como Salvador. Ele está te esperando, ele quer te salvar porque ele te ama. Aleluia! Então, meus queridos, aqui eu vou arrematar esta mensagem. Mas antes, porém, eu quero orar por você. E assim como Jesus curou, naqueles dias em que ele esteve aqui nesta terra, ele ainda continua sendo o mesmo e ele pode te curar se você crê piamente nele. Aleluia! Vou orar então por você. Meu querido Deus, meu eterno, soberaníssimo e adorado Pai Celestial que estás nos céus. Peço a Ti, meu Pai, que o Senhor salve estas pessoas que vão fazer uma decisão, vão optar por Ti, Senhor. E aqueles que estão enfermos, Senhor, seja qual for a natureza desta enfermidade, Senhor, queira neste momento entrar com o Teu poder curativo, Senhor, e cura todos quantos estão crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para curá-los. Que assim seja feito em o nome de Jesus. Amém e amém.